Olá, como vai você? Cada vez melhor? Este mês, no Amor Exigente, vivenciamos o 12º princípio básico, que é o amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que orienta, educa e exige. Para nós, do Amor Exigente, o verdadeiro amor educa, orienta e exige. E é isso que aprendemos nas reuniões de grupo e praticamos em nosso dia a dia, tanto com os nossos filhos quanto os entes queridos. E você, que ainda não conhece o Amor Exigente, sabe o que este programa pode fazer por você? Quem nos fala sobre isso é Romina Serchiaro, nossa jornalista. Olá, Romina. Olá, Dona Mara. Olá, você que nos assiste. O Amor Exigente, através dos grupos de autoajuda, da espiritualidade e dos 12 princípios básicos e 12 princípios éticos que norteiam a programação, proporciona mudanças de vida, seja para quem tem problemas com drogas ou para quem quer fazer prevenção. Experimente participar de uma reunião. Procure no nosso portal o grupo mais próximo de sua casa e se dê essa chance. E para falar de amor e de espiritualidade neste mês, que celebramos também o nascimento de Cristo, vamos receber o pastor Eduardo Silva, que atualmente congrega na Igreja Metodista de São Paulo, e o senhor Emanuel, que é o líder espírita, presidente atualmente da União das Sociedades Espíritas de Campinas. Sejam bem-vindos novamente ao nosso programa para continuarmos o nosso papo a respeito de espiritualidade, focando hoje no amor, que é o 12º princípio de amor exigente. Senhor Emanuel, gostaria que o senhor me falasse qual é a visão do amor na doutrina espírita. O espiritismo é essencialmente cristão. Os espíritos superiores nos ensinaram que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus nos enviou à Terra para nos servir de guia e modelo. Portanto, para nós, a personificação do amor. Toda a vida de Jesus foi um canto de esperança, um testemunho e uma conduta ética, nobre e digna, buscando resgatar as criaturas humanas. Nenhuma ovelha se perderá do meu aprisco. E, de fato, por meio da vivência cristã, à medida em que socialmente ele se aproximava dos necessitados de toda sorte, apresentava, por meio da sua atitude de tolerância, de afetividade, de carinho, o amor por excelência. Para nós, os espíritas, Jesus é o Filho de Deus, a maior estrela da constelação junto aos homens e, portanto, aquele que deve viver em nós, nascer e renascer diuturnamente, até que, enfim, possamos ser um com Ele, como Ele é um com o Pai. Que bom, que bonito. Pastor Eduardo, e na visão dos evangélicos, o que é o amor? Jesus é a expressão maior, né, desse amor de Deus, e como eu até mencionei no programa anterior, a Bíblia define Deus como amor, né? Deus é amor. Ou seja, essa essência de Deus, né, ela se tornou manifesta através de Jesus. Né? Primeiro, como presente, né, como um grande presente de Deus. Esse mês que nós estamos nesse espírito do Natal, né, é bom que seja o espírito verdadeiro de Natal, que é o espírito do amor, da entrega, da solidariedade, da simplicidade, porque Jesus nasceu de maneira muito simples, viveu de forma muito simples. Então, a expressão maior do amor nós temos em Jesus através do seu estilo de vida, a forma como ele se relacionava com as pessoas, a forma como ele amava as pessoas e de forma indistinta. Não é muito interessante a expressão do amor de Jesus, principalmente por aqueles que eram preteridos pela sociedade. Entre eles, por exemplo, naquela época, os leprosos, que ninguém queria chegar perto. Hoje nós temos os leprosos sociais, que muitas vezes ninguém quer chegar perto, muitas vezes são aqueles que estão drogados. As pessoas têm uma resistência. Com certeza você encontraria Jesus na Cracolândia, andando no meio daquele povo, sendo solidário, tendo compaixão, tentando de alguma forma salvar alguns
daqueles que ali estão por causa do seu amor. Né? Não por causa de um ideal, não por causa de uma vocação, de uma mensagem, mas por causa do seu sentimento de amor. Essa é a essência. Né? Deus é amor, Jesus é a expressão desse amor, e Paulo diz que sem amor, nada do que nós venhamos a fazer tem algum significado. Sabe, pastor Emanuel, eu estou sentindo que nesse momento, na sociedade de um modo geral, mas especialmente na família, nós falamos muito de amor. Falamos com nossas crianças, falamos com os nossos velhos, falamos com todos de um modo geral, mas fazemos tão pouco com amor. E eu gostaria muito de a gente convocar nesse momento, você que está nos acompanhando, o que é que nós podemos fazer na semana do Natal, como ação, como reflexão, um pouco sobre nós. O que nós temos feito? Como nós temos amado? A gente está amando só da boca para fora? Ou a gente ama de verdade e realmente sente uma responsabilidade social por tudo que nos envolve e especialmente para ensinar os nossos sobre o amor? Eu gostaria muito de ouvir de vocês uma palavrinha sobre isso. O que é que a família pode fazer na semana do Natal, refletindo sobre o amor ou vivenciando o amor? Acredito que é importante, nesse campo, um processo de ação e educação. É curioso notar como, na atualidade, as famílias estão relegando para a escola uma função que lhes é pertinente. Por exemplo, quando a escola vai recordar o Natal, já apresenta o Papai Noel, a árvore, os enfeites, mas bem poucas escolas falam de Jesus. Portanto, é preciso que isso seja apresentado no lar. E a palavra lar é muito importante. Vem dos cultos romanos antigos, em que eles acendiam as suas lareiras para cultivar os seus antepassados. A lareira acesa reunia a família, portanto, a palavra lar, de lareira. É preciso acender a lareira da nossa alma em torno dos ensinos de Jesus. Contar, recontar a história do Natal, perguntar para os nossos pequeninos, estimulando-os a transferir as informações liriais das páginas fúlgidas do Evangelho para a vivência cotidiana. Como é que o nosso filho, representando o Natal, isto é, a ideia do nascimento de Jesus em nós, age na escola? Como é que nós, pais e familiares, estamos tratando disso no nosso dia a dia? O discurso parece teórico, como todo discurso, obviamente, mas é preciso transmutá-lo para a prática. Então, a conversa familiar, o olho no olho, perguntar para a criança no jantar, quer dizer, jantar com os filhos, almoçar com eles quanto possível, esta convivência para que a criança se sinta estimulada à prática do amor e do respeito ao próximo a partir dos referenciais maternos, paternos, familiares. Então, Dona Mara, eu creio que na atualidade, nesse momento grave que nós estamos vivendo, de crises éticas em vários segmentos, a família precisa fortalecer os laços. Não apenas deixar o filho na escola para que os educadores façam a parte que compete à família. E eu quero apelar para a educação do ponto de vista socrático. A palavra educar vem do latim. O sufixo ducare significa guiar pelas mãos. E quando pensamos em educação, nos valores religiosos, nós pensamos nos próprios pais, na família, guiando os filhos para o entendimento do verdadeiro Natal, do nascimento do Cristo em nós. Portanto, diálogo, convivência, estímulo, a ida à igreja, aos movimentos religiosos, dos seus mais diversos segmentos, para que a criança inserida e a família como um todo, em união, em torno das verdades espirituais, se sintam, obviamente, participantes e construindo o verdadeiro Natal na sociedade. Isso é importante, não é, Manuel? Olha, como é que o senhor vê que nós,
pais, poderíamos vivenciar amor na semana do Natal, pastor? Olha, Mara, nós temos alguns olhares que nós poderíamos lançar sobre esse momento. Muitas vezes as pessoas são críticas, até meio ácidas, para falar, não adianta você ter esse espírito de Natal, fazer alguma coisa só no Natal e depois no resto do ano não fazer absolutamente nada. Eu concordo. Mas, por outro lado, esse é um bom momento para nós iniciarmos uma caminhada nesse sentido, né? Usando vários desses princípios que o Manuel pontuou e usando o próprio exemplo de Jesus, né? Primeiro, no aspecto de que o Natal hoje, na nossa cultura, e desde há muito, ele está muito materializado, né? Ou seja, aquela coisa de ganhar, né? Ao invés de eu pensar em dar alguma coisa, não, estou preocupado o que é que eu vou ganhar. A criança, desde pequena, é aquela história do Papai Noel e etc., e independente da condição do pai, ela espera ganhar alguma coisa. Então, desconstruir um pouco, né? Sem também sermos ácidos com as crianças, mas, olha, isso não é o mais importante. E o verdadeiro significado do Natal não é o Papai Noel, né? Ele não é o centro dessa mensagem, mas o centro da mensagem é o Filho de Deus nascendo numa estrebaria, né? Porque não tinha nem lugar nos hotéis e nas hospedagens da época, né? E eles foram para um curral, vamos usar o português claro, né? Nasceu num local onde os animais se alimentavam, né? E teve então uma origem muito simples. Porém, essa criança de origem simples e de vida humilde foi um dos homens, se não o homem mais importante na história da humanidade, né? Em função do seu estilo de vida, da coerência da sua mensagem, da demonstração de amor e de entrega como sacrifício. Ou seja, então vamos fazer um exercício para que esses princípios, né, a começar em nós, para que eles também possam ser vivenciados, né, por nossos filhos, essa questão, né, do aio, do pedagogo, do conduzir a criança, ela é fundamental, porque se ela não vê em nós o exemplo, não adianta eu querer incutir nela um amor pelo próximo, uma preocupação pelo meu semelhante, um despreendimento, se ela não encontrar isso na minha própria vida como um testemunho real daquilo que eu sou enquanto pessoa dentro da minha casa, sem máscaras, não é? Sem roupas, né? Sem títulos, ou seja, enxergar em nós esse exemplo de vida. Este é um grande exercício e é um grande desafio também, não é uma coisa simples, nós começarmos dando um primeiro passo, aliás, nós sabemos, né, em Amor Exigente, que é um passo de cada vez, né? Mas o quanto é importante darmos esse passo em direção ao outro, até aproveitando a fala anterior, no outro programa do Padre Beto, da alteridade, que também é aquele texto do Frei Beto que eu mencionei, ou seja, ir ao encontro do outro, né? Tirar as sandálias, né? E fazer uma caminhada em direção ao outro. Eu acho que é um grande exercício que nós podemos fazer nesse momento de Natal, já como um desafio e propósito também para o ano de 2012. É verdade. E sabe, eu gostaria também de dizer a vocês que às vezes nós acabamos de refletir sobre isso, o quanto o amor exigente nos dá a possibilidade, a oportunidade de servir os nossos irmãos. Mas às vezes é mais fácil, pastor, a gente sair de casa e ir lá fora, fazer 2 horas por semana em que eu me entrego, do que, de fato, trabalhar o amor com essa plenitude que os nossos exigem de nós na nossa própria casa, não é? Esse modelo, aquela paciência, aquela contenção daquilo que a gente tem de negativo para poder evoluir e ter uma coisa melhor para nós mesmos e para os nossos. Fica lançado esse desafio. Semana do Natal, reflexão sobre o amor, vivência de um amor verdadeiro que não vai parar no Natal. O senhor lembrou muito bem, não é só essa semana, é uma meta acumulativa para as nossas vidas, viver o amor.
não é, Romina? Agora eu me recordei de um ensinamento do nosso querido Padre Haroldo, que apesar de ser padre, fundador do Nosso Amor Exigente, é ele quem sempre incentivou a questão do ecumenismo em Amor Exigente. Ele conta uma história que, falando dessa questão de família, de educação, do jantar e almoçar, que a família que não vai ter problema com os filhos é aquela em que estão todos à mesa, a criança faz uma pergunta e se os pais estiverem levando a colher à boca, ele vai parar e antes responder a criança, vai parar tudo para antes dar atenção para os filhos, né? Então, eu creio que hoje é uma grande dificuldade, um grande desafio para todos nós que temos aí a vivência das nossas vidas em agito, né? Que nós possamos pensar em estar mais com os nossos filhos de uma maneira de doação, de atenção. Se você me permite, eu fico lembrando de várias narrativas no Antigo Testamento que fala exatamente a respeito dos pais sentando à mesa com os filhos, principalmente no sabate ou na festa da Páscoa, então, que aí seria o ápice dessa celebração, e fazendo todo um ritual para lembrar o porquê daquela refeição, o porquê de que eles celebram daquela maneira, comem aquele tipo de alimento, ou seja, há todo um processo educativo, normativo, de formação na vida da criança, do jovem, do adolescente, naquele momento, e para os próprios pais, né? E podemos falar também das inúmeras refeições que Jesus fez com os seus discípulos e muitas vezes na casa de publicanos e pecadores e pessoas, né, de conduta não tão assim moral na sociedade da época, mas que ele fazia questão de estar junto, né? Então esse estar junto, essa comunhão, esse comungar, né, estar à mesa, principalmente em família, que é o nosso enfoque nesse momento, né, é essencial. E é uma coisa que a sociedade está perdendo, não é? Por causa das nossas correrias, cada um com um horário diferente, nós deixamos de cultivar muitas vezes todas essas coisas. Mas seria importante estar refletindo, lembrando disso e realmente vivenciando um pouco mais esses modelos que nossos filhos precisam ter. É uma realidade. E a vida em família, ela é um grande desafio. E eu me lembrei de uma pequena fábula, rapidamente, chama-se a Fábula dos Porcos Espinhos. Viviam todos numa caverna, mas os espinhos de uns maltratavam outros. E, de repente, um grupo rebelde decidiu apartar-se, afastar-se. E se retiraram. Mas, triste vida, na medida em que eles iam embora, a chuva veio, o inverno se aproximou e parte do grupo começou a morrer. Os sobreviventes decidiram voltar e aprenderam que na caverna, se soubessem suportar os espinhos uns dos outros e se aproximassem no limite, se aqueceriam e sobreviveriam. Creio que na família nós temos que aprender a suportar os espinhos uns dos outros até que eles gastem, desapareçam e a gente aprenda a amar e a viver. É importante isso, né? Ser meio como o porco-espinho da caverna, né? Muito bom, Emanuel. É realmente por aí, não é? Agora vamos falar um pouquinho a respeito aqui do nosso trabalho com os dependentes, né? A importância do amor, né? Pastor, em Amor Exigente, como o senhor vê a questão do amor na recuperação dessas vidas? Eu volto a falar aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13. Se nós estivermos imbuídos de boas intenções com relação a isso, nós podemos fazer uma abordagem médica, por exemplo, da necessidade da recuperação de um dependente, seja do álcool ou da droga. Mas eu diria, como disse Paulo, se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que retine. Eu vou ser como um fogo que não aquece, eu vou ser como algo que não é efetivo. Ou seja, eu acho que o componente do amor, ele talvez seja um dos elementos mais fundamentais na recuperação de um ser humano em qualquer instância, em qualquer área, seja na área moral, seja na sua autoestima, seja por causa de uma dependência ou de qualquer outro tipo de crise pela qual ele enfrente. Se ele tiver um grupo ao seu lado que o apoie em amor, né, com as características que esse amor tem, isso sim vai produzir na sua vida
mudanças efetivas. Isso sim vai fazer com que ele se sinta amparado, né? Se sinta amado, aceito. E é este elemento que nós precisamos ter presente e que é o grande diferencial, por exemplo, de uma casa de tratamento onde não haja um tipo de filosofia, né, ou de espiritualidade sendo desenvolvida. Nada contra, porque existem situações que são terapêuticas, precisa de medicação, não vai aí a crítica. Né? Mas eles não se propõem a ter uma espiritualidade, se propõem a ter um tratamento médico. É diferente. A nossa visão ou a nossa proposta, e a proposta do amor exigente, é combinar, sim, o acompanhamento que ele precisa ter terapêutico, de pessoas preparadas para isso, sejam médicos ou sejam psicólogos, né? Mas com todo esse corpo de trabalho voluntário, cuja a maior motivação é o amor. Eu acho que esse é o elemento principal. E especialmente o amor da família, a aceitação da família, não é? Nós vemos, pastor, a importância da família conhecer dependência química, saber o que é que realmente os nossos filhos, os nossos jovens estão sofrendo a partir disso, a partir da dependência, diversas dependências, e atuar efetivamente ela própria, a própria família, se tornando uma comunidade terapêutica para os seus. Acho por aí. Só é um dado que nós constatamos nos últimos anos, isso fruto de trabalho, né? Não é um dado científico, mas é um dado da prática pastoral e da prática de aconselhamento, de acompanhamento. Há alguns anos atrás, muitas das comunidades evangélicas, elas tinham algum tipo de interação com as casas de recuperação, porque ela não tinha como abrigar, e esse relacionamento permanece até hoje. Elas dão assistência a essas comunidades. Porém, o grande detalhe relevante desses últimos anos foi a percepção que o modelo de acolher a família e antes de partir para uma internação ou um encaminhamento numa última instância como essa, é feito um trabalho semelhante àquilo que o amor exigente realiza, ou seja, ele trabalha com o dependente, mas também trabalha e muito com a família, né, no sentido de aproximá-los, de corrigir, porque às vezes algumas situações estão ligadas à família também, e isso é que fez o grande diferencial nesses últimos 10 anos com relação aos acompanhamentos de recuperação. Agora eu queria falar com a Emília Teles de Mello, da cidade de Cláudio, lá em Minas Gerais. Ela assiste toda semana o programa do Amor Exigente na Rede Vida e gosta muito. Ela diz que fica lá na Rua Amapá 61, no centro de Cláudio, toda segunda-feira assistindo os nossos programas. Emília, estou lembrando de você e desejando um Feliz Natal para você e todos os seus aí. Nós temos também o nosso livro sobre espiritualidade, que é muito bonito e queria que vocês conhecessem esse livro. Estamos chegando ao final do programa. Nós temos 1 minuto. Eu gostaria que nesse tempo vocês deixassem para os nossos espectadores uma mensagem de Natal. Emanuel. O Natal é esperança de uma vida nova em todos nós. Que nos convertamos na manjedoura a fim de que o Cristo habite em nossa alma e sejamos também o reflexo dessa luz da verdade junto àqueles que padecem dificuldades físicas, dificuldades morais. Lembremo-nos, somos filhos de Deus. Jesus é o nosso irmão maior. Estamos na terra para cumprir algum objetivo. Saibamos, portanto, evitar as trevas e cultivar a luz. Pastor? E Jesus é a boa nova, né? Em tempos de tantas más notícias, a boa nova é que Jesus nasceu e ele vive entre nós. E abra o teu coração para que ele nasça também na tua vida, na vida da tua família. Vai ser uma boa nova.
Nós chegamos ao final deste programa. Eu espero que vocês possam sentir aí, na sua casa, aquilo que nós estamos sentindo aqui. Essa presença da espiritualidade com a participação dos nossos líderes religiosos. Muito obrigada pela participação de vocês. Na próxima semana nós continuaremos o nosso bate-papo. Você de casa, um Feliz Natal a todos e que estejam conosco na próxima semana. Até lá. Romina, muito obrigada. Obrigada, Emanuel. É tão rico estar com vocês. A gente nem vê o tempo passar, não é, pastor? É verdade. Eu fico aqui tão entretida, a hora que eu vejo já acabou o programa. Mas olha, eu queria ter todos vocês na próxima semana nos acompanhando. Nós ainda teremos alguns momentos com eles. E não se esqueça, você pode rever os nossos programas no site do Amor Exigente. Aproveito para abraçar com muito carinho cada um de vocês e desejar a todos um Feliz Natal, cheio de amor, de alegria, de muita esperança. Que a sua família encontre no significado do Natal o sentido da vida e a força para ser cada vez melhor. Conte conosco, nós contamos com você também. O amor é exigente, o amor é exigente.